Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar o seu sábado. E hoje, no nosso estudo da Palavra de Deus, nós iremos começar com uma pergunta. E a pergunta é: perco minha salvação por não guardar o sábado? Bem, essa pergunta foi feita em uma classe bíblica. Ali estavam algumas pessoas estudando a Bíblia e essa pergunta foi dirigida por alguém ao pastor que estava ali ministrando o estudo da Bíblia. E o pastor então lhe fez três perguntas. A primeira pergunta que o pastor fez foi a seguinte: se eu matar uma pessoa por semana, eu perco a minha salvação? E ele fez outra pergunta: se eu adulterar uma vez por semana, eu perco a minha salvação? E ele fez a terceira e última pergunta, que foi: se eu roubar uma vez por semana, eu perco a minha salvação? Você compreende as implicações, que tem essas perguntas? E o pastor então dirige um texto bíblico para aquela pessoa. Tiago 2, verso 10. Estou aqui com a palavra de Deus na mão e convido você a estar também com a sua para nós conferirmos juntos o que diz a palavra de Deus. E o texto bíblico nos diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Quando fala aqui, todo aquele, que guarda toda a lei, você percebe o seguinte: que lei é essa que está se referindo? A lei dos mandamentos, os 10 mandamentos, que está em Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Lá estão os mandamentos de Deus. Então, se a pessoa conhece os mandamentos, mas ela tropeça, aqui usa a expressão tropeçar, se ela cair em um mandamento, ela cai em todos. Você percebe? Então não adianta guardar 9 mandamentos, não adianta observar 9 mandamentos da lei de Deus e não observar um mandamento. Se nós fizermos isso, nós estamos aqui tropeçando, nós estamos caindo. E é claro que Deus nos pede que nós venhamos guardar os 10 mandamentos. Só que no livro de 1 João 3, verso 4, João não usa aqui a expressão tropeçar, João usa uma expressão mais forte. Veja só qual a expressão que João usa quando nós vamos em 1 João 3, verso 4, pertinho no livro de Apocalipse. 1 João 3, 4, ele nos diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você percebe que João está dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Então, se nós conhecemos sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, e nós deixamos de guardar um mandamento, nós estamos cometendo pecado. E pecado é a transgressão da lei. Você percebe? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, veja só o perigo que nós nos encontramos. Algumas pessoas sabem que matar é pecado, sabem que roubar é pecado, sabem que adulterar é pecado. Mas também não guardar o sábado, não observar o sábado como um dia de repouso, como um dia de descanso, é pecado. Você percebe? Porque Deus está dizendo que se nós conhecemos toda a lei e nós tropeçamos em um, nós estamos caindo em todos. Você percebe? Mas veja só, muitas pessoas foram ensinadas de uma maneira errada. E elas estão seguindo o seu líder religioso. E o seu líder religioso diz o seguinte, que a lei de Deus, ela caducou. Você percebe? A lei de Deus não tem mais validade. A lei de Deus foi encravada na cruz. Dizem que Jesus aboliu a lei. Sabe, meu amigo, minha amiga, para essas pessoas que têm conhecimento sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos,
Inclusive o quarto mandamento que diz assim: lembra-te do dia de sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem tua casa, nem teus filhos. Você percebe? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no sétimo dia descansou de toda a sua obra, que como Criador fizera. Para esses que conhecem, inclusive o quarto mandamento, que dizem que o quarto mandamento foi abolido, que foi encravado na cruz, que não tem mais validade, Deus tem uma repreensão severa para esses. Veja só o que diz em 1 João 3, verso 4. O que Deus está dizendo em 1 João 3, verso 4? Perdão, 1 João 2, verso 4. Aí pertinho, nos diz o seguinte, veja só. 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você percebe o que Deus está aqui falando? Aquele que conhece, que conhece a pessoa de Jesus, que conhece a pessoa de Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Sabe, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus que está dizendo. Se nós dissermos que nós conhecemos os mandamentos e nós não guardamos, inclusive o quarto mandamento, nós estamos vivendo na mentira. Nós somos mentirosos e em nós não está a verdade. Você sabe qual o desejo que Deus tem para mim e para você? Que nós venhamos observar esse dia, o quarto mandamento, como um dia de repouso, como um dia de guarda. Sabe, Deus ele tem um cuidado todo especial comigo e com você. E Deus ele se preocupa com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental. Então Deus escolheu esse dia para que nesse dia, ou seja, o sábado do Senhor, para que nesse dia nós viéssemos descansar, para que nós viéssemos ter ali uma aproximação maior para com Deus. E Deus lhe chama para descansar nesse dia. Talvez você não tinha conhecimento dessa mensagem, Mas Deus agora está abrindo os seus olhos para que você venha observar esse dia, para que você venha guardar esse dia de uma maneira toda especial. E se você fizer assim, você vai estar fazendo então a vontade do Senhor Deus. E eu convido você aí, nesse momento, a curvar a sua fronte e vamos conversar com Deus, vamos agradecer a Deus por esse estudo que Ele nos concedeu da sua palavra. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar a Deus. Amado Senhor Deus, nós percebemos aqui que nós devemos guardar esse dia todo especial, esse dia que o Senhor nos concedeu. E ter a certeza que nesse dia o Senhor está conosco, tendo um cuidado todo especial conosco. Obrigado por este momento, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Fica com essa pessoa, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Cuide dela, proteja, guarda, livre de todo mal. Eu te peço essas bênçãos, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.